Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está nos assistindo. Antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um joinha aí para que nós pudéssemos continuar a pregando e a levando a palavra do Senhor através do YouTube. Você pode estar se inscrevendo e também ao final da pregação temos aí os comentários. Você poderia também deixar aí testemunhos. Hoje nós vamos falar de um culto de ação de graças e eu creio que muitas pessoas têm testemunhos a falar e isso edifica a fé das pessoas. Então, se você puder comentar, falar alguma coisa, deixar um comentário, um pedido de oração, nós também podemos passar para a intercessão, para os irmãos responsáveis, tá ok? Obrigada. E vamos aqui. Hoje é o nosso culto de ação de graças. Todas as sextas-feiras, a comunidade Peniel, ela promove esse culto. É um culto abençoado, que esse culto ele nada mais é o quê? Um culto para prestar graças ao Senhor, gratidão, que é o que nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? E eu gostaria de ler para você Tessalonicenses 5,18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu acredito, irmãos, que todos nós temos motivos de agradecer, temos motivos de sermos gratos ao Senhor por tudo. Temos passado momentos difíceis? Sim. Porém, em tudo podemos dar graças ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado dia após dia. Todos os dias, quando você se levanta, que você abre os seus olhos, que você respira, você já tem um motivo para ser grato ao Senhor. E o significado de agradecer é o que? É render graças, manifestar a sua gratidão. E o culto de sexta-feira é exatamente para isso, onde aqui os irmãos vêm, ao final da palavra, trazem o seu testemunho, contam o que Deus tem feito, porque Deus faz grandes coisas na vida de todos nós. E a nossa alegria de estarmos gratos, ela nos obriga a agradecer a Deus pela bênção que nós recebemos. E por isso nós podemos fazer esse culto de ação de graças. Além de ser um culto ao Senhor, é um momento também de edificar a fé dos outros através do nosso testemunho, que é muito importante. E é o que nós vamos ver aqui no livro de João, no capítulo 11, que diz assim. Bem no início, no versículo do 1 ao 3, que eu vou ler para vocês, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então aqui está falando do terceiro membro dessa família, de Lázaro. Lázaro estava enfermo. E elas pediram para chamar o Senhor Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, quando foram chamar Jesus e o encontraram e deram o recado que esse amigo, porque Lázaro era amigo de Jesus, estava enfermo, Jesus disse o quê? Que não era para a morte, que sim para a glória de Deus, para ser manifestado no Filho dele. Então, Jesus não foi de imediato ao encontro dessas irmãs que estavam desesperadas, que estavam preocupadas com o irmão delas. Elas imaginavam o quê? Elas tinham fé, elas criam que se Jesus ali logo chegasse, ele faria um milagre, né? E eu acredito que Lázaro deveria estar com uma enfermidade muito forte, algo terrível. E infelizmente, Jesus não veio a tempo e Lázaro faleceu. Imaginem o desespero dessas irmãs.
o irmão, o único irmão, morre. E Jesus não chegou. Talvez a fé delas tenha sido desfalecido. A dor, a angústia tomou conta daquele lar, tomou conta daquele lugar onde elas moravam. Porque muitas pessoas ali criam em Jesus. Mas vendo esse quadro, um quadro terrível, onde Lázaro partiu, todos ficaram abalados. Porém, Jesus, quando recebeu o recado, ele mesmo falou que isso não seria para a morte, mas sim para a vida e para glorificar a Deus. E Deus tinha propósito nisso. Nessa história toda, Deus tinha propósito. Para quê? Para manifestar a glória dele. E lá na frente, ao decorrer dessa palavra, vocês vão ver comigo, num versículo, no capítulo 12, onde Deus é glorificado com tudo isso. E aí, depois de 4 dias, Jesus chega àquele lugar e já encontra um quadro já de luto. Lázaro já tinha sido enterrado, né? Já estava lá na caverna, a pedra já tinha sido colocada, já se passaram 4 dias. E 4 dias, por que 4 dias? Né? Nessa época, normalmente eles esperavam o 4º dia para decretar que realmente aquela pessoa havia morrido. E para que não houvesse dúvidas nesse milagre que Jesus operou, ele chegou exatamente no 4º dia, para que ninguém pudesse falar, não, ele estava apenas adormecido. Mas aqui não, aqui na palavra diz que no 4º dia Jesus chegou naquele lugar e foi quando ele operou o milagre de ressurreição. E aí, esse milagre repercutiu por toda a aldeia, né? E as pessoas começaram a comentar, porque foi algo, ficaram maravilhados, foi algo grandioso. E as pessoas começaram a falar para um, para outro, e isso caiu no Sinédrio, nessa informação. E lá eles começaram a arquitetar e tramar para matarem a Jesus. E Jesus, ele se retirou desse local. Ele foi para um refúgio e ficou ali sendo guardado para que nada acontecesse com ele, né? Porque ele sabia como que era o ambiente. Porém, lá em João, no capítulo 12, nós vamos falar de um momento muito especial que relata exatamente sobre a gratidão, que é o que nós estamos falando aqui. Então, nós pulamos de quê? De um milagre para um motivo de gratidão. O milagre, ele provocou muitas coisas, tanto boas quanto ruins. Ela provocou ciúmes daqueles homens, provocou com que eles tramassem querer matar Jesus, porque eles não queriam que isso se propagasse mais, eles não acreditavam nele, mas o povo judeu, o povo daquela aldeia acreditava e queriam ver Jesus. No capítulo 11, 39, diz assim: Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, do defunto, disse-lhe, Jesus, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E aí Jesus respondeu, olha que tremendo, irmãos, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então, nesse exato momento foi quando Jesus chama Lázaro para fora e essas irmãs podem ver a glória de Deus, podem ver o milagre da ressurreição, ver o irmão delas ali, vivo. E aí foi tiradas ataduras que estavam nele e ele pôde sair para fora e puderam ter ali um encontro maravilhoso com Jesus. Imaginem que cena extraordinária que teve neste momento. Porém, esse milagre ele repercutiu pela aldeia e
fez com que os fariseus formassem um conselho e começassem a tramar a morte de Jesus. E nisso Jesus se retrai, né? Se recolhe, né? Vai para um esconderijo, fica lá sendo guardado pelos amados que estavam auxiliando ele, e ele fica recolhido por um período. Porém, essa família ela estava muito feliz, porque Lázaro tinha retornado à vida, então elas precisavam de alguma forma agradecer a Jesus pelo que ele tinha feito. E por conta disso, elas resolveram fazer um jantar para Jesus. Olha que tremendo, irmãos. Quantos de nós somos ingratos ao Senhor, né? Literalmente, elas tinham Jesus ali físico para comemorar com elas, sentar à mesa com elas, né? Participarem de algo especial que fosse preparado por elas com motivo de gratidão. E nós, quantas vezes nós temos deixado de agradecer a Deus uma simples palavra? Falta muito disso nas nossas vidas, né? E voltando aqui ao texto, nós vamos pular lá para o capítulo 12, no versículo do 1 ao 3, onde fala sobre esse convite. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E vamos imaginar aqui um pouquinho sobre esse jantar, né? Eu imagino que Jesus estava lá escondido, né, num local, e nessa época, diz aqui no primeiro versículo, que estava em época de Páscoa. Então Betânia estava agitada, as pessoas para lá, para cá, comprando as coisas para prepararem, né, as suas ceias. Imagine o pessoal comprando roupas. Então estava todo mundo muito agitado nessa cidade. E Jesus escondido. Então ele teria que passar pelo meio dessa multidão. E foi a única vez assim que ele saiu, enquanto esteve nesse local. Ele atendeu o convite dessa família, porque ele se sentiu honrado de sair, mesmo correndo risco, ele se sentiu honrado e ele saiu do esconderijo dele e foi ceiar com essa família. E Maria diz que aqui na palavra que ela separou, né, perfume, unguento, e esse unguento, eu trago um dado bem curioso, né? Era nardo, ele era um perfume especial que as virgens guardavam para suas noites de núpcias. Estima-se que 300 dinheiros, em torno de R$4.600 aí, vamos falar no nosso valor do nosso dinheiro, né? Era o que valia esse unguento. Só que Maria, ela não mediu esforços para agradar o seu Senhor. Igualmente a Marta, eu acredito que ela preparou os melhores quitutes, os melhores pratos que ela poderia servir para o nosso Senhor. Então imaginem que foi assim tudo perfeito. E ainda diz que Maria enxugou os pés de Jesus, porque acredito que andar de sandálias pelas ruas de terra, os seus pés deveriam estar cheios de pó. E Maria, com todo o carinho, com todo o cuidado, com toda a gratidão do seu ser, foi ali, derramou esse unguento caríssimo, precioso, e limpou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Olha que cena extraordinária, maravilhosa. Imagina o coração do seu Senhor, o quanto se alegrou com essa atitude delas, né? Estar à mesa conversando com Lázaro, seu amigo, que ele ressuscitara. Então tudo isso proporcionou a Jesus uma noite muito agradável.
E isso acontece nos dias de hoje, quando nós nos alegramos com alguns irmãos, com parentes que sentam à mesa conosco e que por algum motivo nós estamos ali alegres. E dessa forma elas se alegraram com o Senhor e Ele com elas. No versículo 12 do capítulo, versículo 9 do capítulo 12 diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Imagina essa multidão, como não ficaram curiosas em conhecer quem era esse Jesus. Quem era esse homem que foi capaz de tirar um homem morto, tirá-lo da morte e trazê-lo para a luz, trazê-lo de volta à vida. E ali tinha muitas pessoas, então criou-se uma multidão naquele lugar. Então, assim, o propósito se concretizou, porque aqui na palavra diz que, no capítulo 11, voltando aqui um pouquinho, e Jesus, disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então esse milagre, ele foi motivo para quê? Para que Jesus fosse glorificado. E toda essa multidão que foi até aquele local, curiosos em conhecer Jesus e ver ali o milagre em pé, foi para manifestar isso que Jesus havia dito. E ali ele foi glorificado e exaltado. Amém? Muitas vezes Deus vai demorar, Jesus vai demorar, Vai demorar para chegar, para enxugar suas lágrimas, vai demorar para atender a sua petição, vai demorar para aliviar a sua dor, mas creia, Ele vai chegar, porque Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa. Talvez a nossa ansiedade, talvez a nossa necessidade faz com que a gente ache que Jesus está demorando para trazer o nosso milagre, para fazer o nosso milagre. Mas Ele não está demorando, Ele está caprichando na sua bênção. Assim como na minha vida, Ele tem feito grandes coisas, eu creio que Ele vai fazer na sua também. Então não se desespere, creia, seja firme, creia até o final, porque a palavra de Deus é a última. Então muitas vezes você pode estar passando por um quadro parecido com o dessa família. Talvez não tenha chegado ao extremo, mas passando por uma dificuldade muito grande e você não consegue ter a esperança, você não consegue entender o porquê Deus ainda não lhe respondeu. Eu tenho uma resposta para você, meu irmão. Tudo é para a glória de Deus, é para manifestar a glória dele na sua vida. E através dessa situação que você está passando, eu creio que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer grandes coisas, assim como Ele fez na vida dessa família, trazendo Lázaro para fora e dando-lhe vida. Deus vai trazer vida para a sua família, para a sua casa, para a sua saúde, para o seu ministério, talvez para as suas finanças, porque no momento de hoje nós estamos enfrentando problemas terríveis nessa área. Mas eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você tem pedido, sentido ou pensado. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, creia nessa palavra. Creia que Jesus não está atrasado, que Ele está apenas caprichando na sua bênção. E isso vai ser uma forma dele te impactar de tal forma que você vai sentir o desejo de querer ser grato a Ele, de querer fazer cultos de ação de graças, porque é o que Ele merece. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com um grupo de mulheres que
muitas vezes nós temos feito culto de ação de graças. Por quê? Porque Deus tem respondido e essas mulheres não têm se calado a sua gratidão. Porque a pior coisa que existe, irmãos, é ingratidão. E Deus não se alegra com isso. Deus, Ele espera de você e de mim a sua gratidão eterna por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele fará. Então, quando nós agradecemos, nós alegramos o coração de Deus. Existe uma frasezinha que eu costumo falar: agradece que cresce. Então, quando você agradece, tudo na sua vida cresce. Então, tenha isso por hábito, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós só temos que louvá-lo por tudo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Eu quero orar por você, agradecer este momento precioso do nosso culto de ação de graças, agradecer ao nosso Deus porque Ele tem sido bom. E eu creio, irmãos queridos, e a você que está nos assistindo, talvez você esteja passando por problemas, por dificuldades nesse momento, mas eu quero te dizer que você tem um Deus grandioso. O seu problema perto dele é pequeno. Creia nesse Deus que é dono do mundo, que é dono de todas as coisas e que tudo que há na terra e no céu Ele vê e Ele cuida e Ele vai cuidar de você. Portanto, eu volto a ler para você aqui o versículo que nós iniciamos essa palavra. Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Não esqueça de deixar o seu pedido de oração, o seu testemunho, que será edificante para os irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por este momento maravilhoso, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, propagando a Tua palavra, Pai. Senhor, eu não sei quais os locais que vai alcançar, mas eu sei que o Senhor vai entrar com providência em cada lar, em cada coração que estiver vendo essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa mostrar a cada um o quão é maravilhoso te servir, Senhor. Que os nossos corações sejam gratos a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa que veja esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa comunidade, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe, Senhor, o mundo que está passando por tantas enfermidades, Pai. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.